Você tem em mãos um conjunto de documentos que detalham uma proposta audaciosa e unificadora para o futuro do Brasil. O projeto Tripé Econômico não é um plano de governo, nem um manifesto partidário. É um projeto de nação fundamentado em dados públicos e na lógica econômica, constitucional e fiduciária com um objetivo claro: construir um Brasil mais próspero, justo e soberano para todos os brasileiros. Nossa economia hoje parece dividida em duas. Primeiro, o Brasil dos trabalhadores, empresários e da produção nacional, que luta diariamente contra juros altos, câmbio volátil e um ambiente de negócios imprevisível. Segundo, o Brasil do capital financeiro internacional e de uma pequena elite que acumula riqueza no exterior, offshore, se beneficiando das mesmas instabilidades que penalizam a economia real. O resultado é um conflito onde um lado parece sugar a vitalidade do outro. O projeto Tripé Econômico nasce da convicção de que essa divisão não é inevitável. É possível e necessário alinhar os interesses desses dois Brasis em um único projeto de desenvolvimento. O objetivo principal deste conjunto de textos é apresentar uma solução técnica, lógica e acessível para os principais desafios econômicos do Brasil. Queremos que qualquer cidadão, independentemente de sua formação ou posição ideológica, possa entender o diagnóstico: por que nossa economia parece travada? Como chegamos a uma situação de juros altíssimos, desindustrialização e concentração de riqueza no exterior? A proposta: qual é a solução? Como podemos destravar o potencial do Brasil? Os benefícios: quem ganha com essa mudança? A resposta: todos nós. Nossa meta é democratizar o debate econômico, tirando do jargão técnico inacessível e trazendo para o centro da conversa sobre o futuro do nosso país. A solução proposta é surpreendentemente simples em seu conceito: a adoção de uma política de câmbio neutro. Imagine uma balança. De um lado está o Brasil, nossa indústria, nossos empregos. Do outro, o Brasil, o capital brasileiro no exterior. Hoje essa balança está desequilibrada, pendendo para o lado que favorece a especulação financeira. O câmbio neutro funciona como o fiel da balança, um mecanismo de gestão da nossa moeda, o real, que busca um ponto de equilíbrio justo. Ele não deixa o real nem tão valorizado a ponto de quebrar nossa indústria, nem tão desvalorizado a ponto de gerar inflação e corroer o poder de compra. Com uma taxa de câmbio estável e competitiva, os juros abusivos se tornam desnecessários. O investimento produtivo se torna mais atraente e a economia como um todo pode crescer de forma sustentável. Organizamos os textos para que você possa explorar o projeto de acordo com seu interesse. Você pode começar por aqui e depois mergulhar nos tópicos que mais lhe chamam a atenção. Temos 5 documentos temáticos. Primeiro, câmbio neutro. O coração do projeto. Explica em detalhes o que é o câmbio neutro e como ele funciona. Segundo, capital offshore. Um raio-x do dinheiro brasileiro no exterior. Mostra os números, 654,5 bilhões de dólares, e explica por que isso é um problema. Terceiro, dever fiduciário do Banco Central. Uma análise sobre o papel do Banco Central. Argumenta que o BCB tem o dever de servir a todos os brasileiros, não apenas ao mercado financeiro. Quarto, o lado oculto do Plano Real. Uma análise histórica que mostra como as bases para o modelo atual foram construídas. Quinto, guia de comunicação sobre câmbio neutro. Um guia sobre como explicar essa proposta para diferentes públicos, de forma simples e unificadora. E temos também o documento consolidado, todos os textos reunidos em um único documento completo para uma visão geral e aprofundada. Estes textos são um convite ao diálogo e à ação. Acreditamos que, ao entender a lógica por trás dos problemas e das soluções, podemos, juntos, construir o respaldo necessário para promover uma mudança real. Convidamos você a ler, questionar, debater e, acima de tudo, se juntar a nós na construção de um Brasil onde o crescimento econômico e a justiça social andem de mãos dadas. Bem-vindo ao projeto Tripé Econômico. A gestão correta do tripé econômico, uma análise técnica e fiduciária. Esta análise propõe uma reflexão sobre a gestão econômica brasileira sob a ótica de fundamentos técnicos que deveriam nortear qualquer política responsável. Argumentamos que a gestão correta do chamado tripé macroeconômico deve se basear em 4 pilares indissociáveis: o respeito à Constituição e ao dever fiduciário do Estado para com o cidadão, a lógica da moeda soberana e os princípios da ciência econômica, contábil e de gestão de riscos.
A condução da política econômica não pode ser um exercício de vontades arbitrárias ou de favorecimento a grupos específicos. Ela deve estar ancorada em princípios sólidos que garantam a estabilidade, o crescimento e o bem-estar da sociedade como um todo. Dever constitucional e fiduciário. Em sua essência, o gestor público, incluindo a autoridade monetária, atua como um fiduciário dos recursos e do bem-estar da população. A Constituição Federal estabelece os princípios fundamentais da ordem econômica e financeira, que visam assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Nesse sentido, qualquer decisão de política econômica deve ser avaliada à luz de seu impacto sobre o cidadão comum, o verdadeiro cliente da gestão. Desviar-se desse caminho para favorecer interesses particulares em detrimento do bem-estar coletivo representa uma quebra fundamental desse dever fiduciário. Um país que emite sua própria moeda possui uma flexibilidade de política que nações dolarizadas ou em regimes de câmbio fixo não têm. A gestão de uma moeda soberana, como o real, implica que o Banco Central tem o poder e o dever de atuar como fiel da balança. Isso não significa controlar artificialmente o preço da moeda, mas sim gerenciar sua flutuação para evitar volatilidade excessiva e buscar um patamar de equilíbrio, um câmbio neutro que seja favorável ao conjunto da economia. Um câmbio que oscila ao Deus dará cria incerteza, prejudica o planejamento de importadores e exportadores e pode gerar pressões inflacionárias desnecessárias, que são então combatidas de forma inadequada com juros elevados. A ciência econômica oferece um vasto ferramental para entender as relações de causa e efeito entre as variáveis macroeconômicas. A lógica contábil, por sua vez, exige que as contas públicas sejam transparentes e não mascarem a realidade através de artifícios. A boa gestão finalmente incorpora princípios de trade e hedge, gerenciando os ativos e passivos da nação, incluindo as reservas internacionais, de forma a mitigar riscos e otimizar resultados para o país, não para especuladores. Quando a gestão do tripé econômico se desvia desses pilares, surgem distorções que comprometem a saúde da economia. A insistência em um debate puramente político sobre o tema pode ser um sintoma de que algo está fundamentalmente errado na aplicação técnica dos instrumentos. Juros reais e câmbio, uma relação perversa. Manter uma taxa de juros real de quase 10% ao ano, em um regime de câmbio flutuante não gerenciado é uma anomalia com consequências graves. Como apontado por diversas análises, incluindo as que remontam à própria implementação do regime em 1999, juros nesse patamar servem menos para controlar a inflação de demanda e mais para atrair capital especulativo de curto prazo. Esse influxo de divisas valoriza artificialmente o câmbio, mas a um custo altíssimo, o pagamento de juros exorbitantes, que contribui significativamente para o déficit público. Cria-se um ciclo vicioso onde o próprio remédio, juros altos, agrava a doença, o déficit, e gera efeitos colaterais indesejados, câmbio volátil e apreciado fora de um patamar de equilíbrio. Como já foi demonstrado por economistas laureados, combater uma alta de preços causada por um câmbio desgovernado utilizando o instrumento dos juros apenas estrangula a atividade econômica, sem resolver a causa raiz do problema inflacionário. O Banco Central, ao adotar tal postura, parece abdicar de seu papel de buscar um câmbio neutro, que beneficie a todos os agentes, exportadores que ganham competitividade, importadores que têm previsibilidade e os brasileiros que veem a moeda nacional estável e o poder de compra preservado, seja para quem tem recursos no país ou no exterior. Em suma, a discussão sobre o tripé econômico brasileiro precisa ser resgatada do campo da paixão política e trazida para o terreno da lógica e da responsabilidade. A gestão correta independe de ideologia. Ela se fundamenta no dever constitucional e fiduciário do Estado para com seus cidadãos, na gestão competente de uma moeda soberana e na aplicação rigorosa dos princípios econômicos e contábeis. O foco central do debate deve ser a busca por uma lógica racional e transparente, que questiona a necessidade de juros reais tão elevados e a ausência de uma gestão cambial que vise o equilíbrio. Somente assim será possível construir uma economia mais estável, justa e próspera para todos os brasileiros. A boa gestão de uma moeda soberana é, em sua forma mais pura, simples assim. O câmbio neutro como instrumento de soberania econômica. Este documento apresenta a proposta de implementação de uma política de câmbio neutro no Brasil, operada por meio de uma banda cambial administrada pelo Banco Central. A proposta é fundamentada em dados públicos, teoria econômica estabelecida e na Constituição Federal, e visa estabelecer um equilíbrio justo entre o capital produtivo nacional, onshore,
e o capital brasileiro no exterior, offshore, promovendo a soberania econômica e o desenvolvimento equilibrado do país. A tese central é que a implementação de uma política de câmbio neutro, operada por meio de uma banda cambial administrada, é um instrumento fundamental para a soberania econômica e política brasileira. Este mecanismo funcionaria como o fiel da balança entre o capital produtivo nacional, onshore, e o capital brasileiro investido no exterior, offshore, permitindo uma convivência harmoniosa e eliminando o conflito distributivo onde a valorização de um implica a desvalorização do outro. A proposta defende que, com uma taxa de câmbio estável e competitiva, os juros reais excessivamente elevados se tornariam desnecessários como principal ferramenta de controle inflacionário. A meta seria uma taxa de juros real decente limitada a um máximo de 2% ao ano, alinhada a padrões de economias desenvolvidas e emergentes bem-sucedidas. A proposta de câmbio neutro encontra forte respaldo nos trabalhos do economista Luiz Carlos Bresser Pereira, que defende a necessidade de uma política cambial ativa para países em desenvolvimento. Bresser Pereira argumenta que essas nações possuem uma tendência sobre a apreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio, um fenômeno que, se não for ativamente neutralizado, leva à desindustrialização e ao baixo crescimento. O objetivo, segundo Bresser Pereira, é administrar a taxa de câmbio para que ela flutue em torno do seu equilíbrio industrial, o nível que torna competitivas as empresas que utilizam a tecnologia mais moderna disponível. Uma política de flutuação pura, como a adotada no Brasil desde 1999, ignora essa tendência e resulta em uma taxa de câmbio cronicamente sobreapreciada, que favorece o capital financeiro em detrimento do setor produtivo. Como disse Bresser Pereira, para os países em desenvolvimento, é necessário, adicionalmente, neutralizar a tendência sobre a apreciação cíclica e crônica da taxa de câmbio. Uma política cambial é sempre fundamental. O mecanismo para manter o câmbio neutro consiste na intervenção ativa e soberana do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio. Esta gestão se daria através da compra de reservas internacionais quando o real se aprecia excessivamente e da venda dessas reservas quando se desvaloriza, com o objetivo de reduzir a volatilidade e manter a taxa dentro de uma banda predefinida e publicamente conhecida. Essa atuação não se confunde com uma política de câmbio fixo, mas sim com uma flutuação administrada, cujo objetivo é garantir a competitividade da indústria nacional e a estabilidade do balanço de pagamentos. Tal prática está em conformidade com as competências constitucionais do BCB. O artigo 164, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece: o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Esta disposição constitucional autoriza o BCB a realizar operações de mercado aberto que, direta ou indiretamente, influenciam a taxa de câmbio. A gestão cambial ativa é, portanto, não apenas permitida, mas parte das competências constitucionais do BCB. A adoção de uma política de câmbio neutro é também um passo estratégico para o alinhamento do Brasil ao novo cenário geopolítico, especialmente no contexto do bloco BRICS. Uma gestão cambial soberana permitiria ao Brasil rebalancear suas reservas internacionais, hoje majoritariamente dolarizadas, para refletir a cesta de moedas de seus principais parceiros comerciais, como a China, com o renminbi, e a União Europeia, com o euro. Isso reduziria a dependência do dólar e a vulnerabilidade a choques monetários originados nos Estados Unidos. A prática atual de precificar a maior parte das exportações em dólar, mesmo quando o destino final é outro, é criticada como uma forma de especulação cambial que gera instabilidade para os produtores nacionais. Uma política de câmbio neutro, ao estabilizar a moeda nacional, criaria um ambiente mais previsível para o comércio e o investimento de longo prazo. A implementação do câmbio neutro geraria benefícios para todos os segmentos da sociedade brasileira. Para os trabalhadores, mais empregos, pois a competitividade industrial gera demanda por mão de obra. Salários reais mais altos com a estabilidade cambial protegendo o poder de compra. E poder de compra estável com menos volatilidade nos preços de bens importados. Para os empresários, competitividade internacional com câmbio estável e competitivo favorecendo exportações. Previsibilidade cambial facilitando o planejamento de longo prazo. E acesso a crédito mais barato, com juros reais mais baixos reduzindo o custo de capital. Para os investidores, retornos sustentáveis com o crescimento econômico sólido gerando oportunidades. Menor volatilidade com a estabilidade cambial reduzindo o risco. E um ambiente de negócios mais estável com a previsibilidade atraindo investimento de longo prazo.
Para o Estado, menor custo da dívida pública, com juros reais mais baixos reduzindo a despesa financeira.